Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que nos visita também, que você possa estar sendo edificado pela palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, todo domingo aqui ter que pregar, ter que expor a palavra de Deus. E nós pregamos a Bíblia, não é achismo, não é uma nova revelação, mas aquilo que está revelado, trazendo ao entendimento para os nossos corações e para o nosso crescimento. Nós temos, irmãos, pregado expositivamente as cartas de João, não é o Evangelho, mas as cartas que ele escreveu. Pregamos 1 João, 2 João e hoje vamos iniciar a 3 João. É uma carta pequena, mas não é por ser pequena que a gente vai correr. Então nós vamos devagar. Então eu queria ler com vocês os versículos do 1º ao 4º. 3 João fica pertinho de Apocalipse, já quase no final da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, não é Caio, tá? É Gaio. Fiquei a semana repetindo esse nome, para mim não chamar Caio, né? Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amém? Se você tiver a versão anterior, né, a ARA, você vai ver que faz um corte aí na sua Bíblia, né? É uma divisão. Na nova versão AA, do versículo 3, vai direto até o final da carta. Essa divisão, aliás, ela vai ter divisão depois, né? É isso mesmo. Só no versículo 9. Na ARA tem aí do versículo 5 em diante. Mas essas divisões, elas não vêm do original, né? Foram colocadas aí. Queridos, vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Senhor Deus, querido e amado Pai, nós queremos confessar ao Senhor que não há nada melhor do que te louvar, do que cantar as verdades bíblicas que acabamos de cantar. Pai, nós só temos alegria para cantar, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele venceu a morte em nosso lugar. E nós agora, Senhor, vivemos na esperança da volta dele, onde nós vamos gozar da redenção para sempre. Enquanto o Senhor não volta, nós nos agarramos com mais firmeza às verdades ouvidas, e por isso que a tua palavra tem que ser lida e tem que ser pregada. Então, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. E nós sabemos que a tua voz ela é manifestada, Senhor, através da tua palavra. E tu usa homens, servos teus, para que assim faça. E eu, Senhor, me coloco debaixo da tua mão poderosa, debaixo do poder do teu Espírito Santo, para que o Senhor me use como canal, da mesma forma que eu estudei e me preparei, que agora o Senhor me dê, Senhor, capacidade de pregar, de levar essa palavra à tua igreja e àqueles que ouvirão essa mensagem que estará gravada nos canais, ó Deus, da igreja. Nós oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é muito bom. Você já sabe disso. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus, por a sua graça infinita, maravilhosa, Deus tem nos usado no ministério por 28 anos já. Passa muito rápido. Estou ficando velho, cabelo já está branco. Já estou aí com 50 anos de idade. Já estamos indo para quase 30 anos de casado, eu e minha esposa. Irmãos, como que a vida passa rapidamente. E como o salmista diz na palavra, nós voamos. Né? Mas, irmão, durante esses 28 anos de ministério, como missionário, como pastor, Deus me deu a oportunidade de conhecer várias igrejas, não pastorear muitas igrejas. Passei aí durante esse período, eu creio que essa é a 4ª igreja, 2 foram plantadas por nós. A igreja em Badibacite e a igreja aqui em Penápolis. Então,
não passamos por diversas igrejas, mas conhecemos outras igrejas também por estar junto. Mas nas igrejas que nós passamos, algo nós percebemos. As igrejas que pastoreamos, que tem crente de todo jeito, de todo tipo. Você também sabe disso, né? Tem crente de todo jeito, crente de todo tipo. Tem crente fiel a Deus, dedicado a Deus, no que faz, na leitura da palavra, numa vida de oração, fiel nos dízimos, nas ofertas, fiel em congregar, mas tem crente infiel, que não está nem aí, mas é crente. Nós não podemos julgar. Mas é crente, está na igreja. Tem crente amoroso, tem crente amargoso. Você já conheceu algum crente amargoso? Tem crente amargoso. Tem crente disposto para servir, tem crente que foge, corre para não servir, não quer trabalhar, não quer servir, não quer fazer nada. Tem crente cooperador, né? Que dá vida pela obra de Deus. E tem crente que é um obstáculo na igreja. Você já viu crente assim? Já vi muito, irmão. Crente que é obstáculo, impede os outros de andar. Tem crente que gosta de dar ideia. Vocês já viram esse? Irmão, tem muito. Crente que gosta de dar ideia, mas não gosta de trabalhar. Ele dá ideia, mas na hora dele fazer, ele corre, ele foge. Ele não quer responsabilidade, porque não gosta de fazer nada. E tem crente que está sempre disposto. Conte comigo. Para qualquer hora, para qualquer momento, me chame. Pastor, me ligue, estou aqui, estou à disposição, né, para o que for possível. Eu quero participar, eu quero me envolver. Bom, mas que tipo de crente é você? Se alguém montasse o seu perfil como crente, como cristão, o que as pessoas iam escrever a respeito de você? Dá medo, irmãos. O que essas pessoas iam dizer a respeito de você? Tem hora que a gente tem que pensar nessas coisas, sabia? Irmãos, na terceira epístola de João, nós podemos identificar o perfil de 3 tipos de crente. E o apóstolo João escreveu a carta entre os anos 80 a 90, da era passada, né, do primeiro século depois de Cristo. E João se apresenta aí novamente como presbítero. Na segunda, a senhora eleita, agora a Gaio, né? Escrevendo a um amigo. Nós já aprendemos na segunda carta que presbítero, né, por receber a autoridade de Deus, um bispo, né, ele era pastor, né, e ele se apresenta como presbítero, como aquele que não só doutrina, como cuida, né, da igreja de Deus. Bom, Paulo escreve então essa carta a um amigo chamado Gaio. Era um nome muito comum na época do Novo Testamento. Muito comum. E pelo menos 3 pessoas são identificadas no Novo Testamento com esse nome de Gaio. O primeiro está lá em Atos 19, o versículo 29, que fala de Gaio, um senhor macedônio, que junto com Aristarco estava com Paulo durante o alvoroço que houve lá em Éfeso. Você quer conhecer a história, você tem que ler lá. Tá? Não dá para a gente entrar aqui mais profundamente nisso. O segundo está lá em Atos, capítulo 20, o versículo 4. Lá fala de um certo Gaio de Debe, que foi delegado de sua congregação para levar consigo a oferta aos pobres de Jerusalém. E que parece ser outra pessoa. E o terceiro, Gaio, nós encontramos em Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1, 14. Vários comentaristas que falam a respeito desses personagens não dão-se ele como sendo a mesma pessoa. Tá? Ele recebeu o apóstolo Paulo em sua casa e foi elogiado por Paulo como seu hospedeiro e de toda a igreja. E este foi um dos poucos que Paulo batizou. Paulo lá, se eu não estou enganado, em 1 Coríntios 14, fala que batizou esse
irmão aqui, tá? Segundo a tradição, né? Não é nem segundo o texto, é segundo a tradição. E chegou a ser o primeiro bispo de Tessalônica. Pode ser, veja bem, que seja esse aqui que João está escrevendo. Pode ser, mas nós não temos como afirmar, né? Porém, sendo assim, não dá para a gente identificar quem é esse irmão que João escreve. Certo é que esse irmão que João escreve é uma pessoa comprometida com a obra de Deus, né, conhecido por João, e nós vamos descobrir algumas coisas dele que eu não quero adiantar aqui no decorrer da mensagem. Então, nesta carta, o apóstolo João, ele expõe um espelho nítido de uma igreja do primeiro século, a qual Gaio era membro e líder. Ele nos faz conhecer essa igreja através do perfil ou das características dos crentes que haviam nessa igreja. Embora que ele escreve individualmente, mas falando da igreja, falando de onde esse irmão congregava, de onde ele liderava. E ele vai falar de 3 personagens. Ele escreve a carta a Gaio, mas ele fala de 3 personagens. Primeiro, ao que ele escreve, Gaio, Diotrefes, irmão, que nome, né? E Demétrio. Essa pronúncia é um pouco complicada, Diotrefes, pode ser, né? Então, são 3 personagens aí, do qual João relata na sua carta. Mas olhando para o perfil desses 3 cristãos, nós seremos motivados, meus irmãos, incentivados a crescermos espiritualmente. É isso que eu quero que você tenha em mente, que o propósito dessa mensagem é olhar para esses homens, não é? E tirar aquilo que é bom e aquilo que há de ruim, que a gente possa examinar se a gente não está correndo os mesmos erros, para que a gente possa crescer espiritualmente. Porque não é os 3 aí que vai nos ensinar o que é bom, tá? Então nós vamos ver no decorrer da mensagem, tá? Isso também nos ajudará a nos dedicarmos mais ao serviço do nosso próximo, né? Ao amor ao próximo, que João já vem trabalhando isso nas 2 cartas anteriores. Tanto a primeira carta, como a segunda carta, como a terceira carta, se fala de amor, né? Então, isso também nos ajudará a sermos guardados de sermos pedra de tropeço, né, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, João nos fará conhecer essa igreja do primeiro século através do perfil de seus membros. Por isso, eu sugeri um tema aqui para a gente trabalhar, que uma igreja é conhecida pelo perfil dos seus membros. Uma igreja é conhecida pelo perfil dos seus membros. Irmãos, tem algumas lembranças boas da gente como igreja. Nós somos uma igreja nova. Você que nos visita aqui, a igreja começou em 2013. Graças a Deus nós tivemos um crescimento considerado no meio presbiteriano rápido, né? E em menos de 6 anos nós nos organizamos como igreja, em dezembro de 2012, dia 15 de dezembro de 2019, aliás. E logo entrou a pandemia, né? Então nós com esse templo aqui construído, inauguramos em dezembro, quando foi fevereiro nós tivemos que fechar nossas atividades. E um grande número de pessoas, talvez não tão grande, né? Porque nós já temos vários irmãos que voltaram a congregar, mas ainda não voltaram. Pessoas que eram membros, outros que visitavam, que eram amigos nossos que estavam frequentando a igreja. Não voltaram. Mas, irmãos, essa igreja existe também pelo esforço de irmãos que se dedicaram, de irmãos que se comprometeram com essa obra. E uma das coisas mais lindas que eu tenho guardado na minha mente foi logo próximo à nossa festa aqui de inauguração, aquele dia que todos os irmãos estavam aqui, mulheres, homens, novos, mais idosos, né? Crianças, trabalhando aqui, pintando, não é? Carregando pedra em carrinho de mão, jogando com pá dentro de carro, para que a gente pudesse arrumar a frente aí, para que nós pudéssemos à noite estar glorificando a Deus aqui, tendo a inauguração da nossa igreja. Irmão, a sua vida marca a história da igreja. Mas nós estamos falando de coisas que podem, não é, serem aí induzidas pela vida espiritual que nós levamos. Não tem como. Se você está bem espiritualmente, você vai se envolver na obra de Deus. Mas não é só isso, ser crente, não é?
Não é só isso. Mas é o que nós vamos aqui perceber, que João nos faz perceber que a igreja se torna conhecida pelo perfil ou pelas características dos seus membros, porque há aqui João escrevendo essa carta, falando de coisas maravilhosas da vida de dois personagens aqui, e João também vai expor o relato, o testemunho da igreja a respeito desses irmãos. Então, o primeiro perfil aqui é o perfil de Gaio. Gaio é um membro exemplar. Uma pessoa que pode ser imitada, uma pessoa que pode ser olhada. Paulo era esse homem. Paulo, ele chamou e disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coragem, que coragem. Mas todo crente devia ser como Paulo. Eu e você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, irmãos, esse Gaio é um membro exemplar. E nós vamos caminhar vendo isso até o versículo 8. Só que nós vamos até o 4 hoje. Não dá conta, né? Então, o versículo 1 diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Como que João gosta da palavra verdade, né? Como que ele gosta da palavra verdade. Veja que o apóstolo João inicia a carta aí se apresentando então como presbítero ou ancião, não é? Ele tem aí autoridade, ele tem aí liderança sobre a vida desses personagens ao qual ele escreve. Assim, se identifica como o mesmo autor das cartas anteriores, né? Nós já falamos que não é possível aí identificar quem seja Gaio, porém podemos saber que esse irmão era um irmão muito amado por João. Isso aqui não é amor de homossexualismo, viu? Muitos pegam essa carta aí para defender o amor homossexual. Esse amor é amor de um irmão em Cristo por outro. Perceba aqui que nós temos uma diferença da segunda carta. A terceira carta, ela é endereçada a um homem, não a uma igreja. Fique bem claro isso para você. A segunda é a igreja eleita. Agora é diretamente a um irmão, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Veja que João, já do início dessa carta, João começa a apresentar o perfil ou as características desse irmão. E nós perguntamos, qual era o seu perfil cristão? Que exemplo da sua vida espiritual nós podemos imitar? Porque João vai descrever nesta carta. O primeiro é que Gaio era um cristão digno de ser amado. Preste atenção, querido. O mandamento de amar uns aos outros é para todos. Mas nós sabemos que tem pessoas que são dignas de ser amadas. Esse era um cristão no meio de outros que era digno de ser amado. João declara amar a Gaio. João faz uso aqui da palavra grega agapetos, que é amado. Nas 3 cartas que João escreve, ele faz uso dessa palavra pelo menos 10 vezes. Olha como que João dá importância ao amor. É de se notar que o apóstolo nessas cartas tem em certos momentos das suas falas, da sua escrita, ele tem um tom de correção, de advertência, de repreensões para as igrejas que ele está escrevendo, para as pessoas que ele está direcionando as suas cartas. Porém, nós também encontramos uma grande ênfase sobre o amor que deve ser dado, que deve ser desenvolvido na vida cristã. Que coisa linda, meus irmãos. Aqui, irmão, João expressa o seu relacionamento com o seu irmão na fé, Gaio, que era um relacionamento de amor e de confiança. Irmãos, eu amo os pastores do meu presbitério. Nós formamos um conselho de igrejas aqui em São José do Rio Preto. O pastor que me trouxe para cá, no ano de
1997, o reverendo Leonardo. Tenho uma ótima amizade com ele. Amo aquele irmão, amo a sua família. Mas Deus colocou um homem chamado José Ciência na minha vida, o pastor José Ciência. Se a gente fosse medir o amor, parece que é mais. Ninguém, não tem como explicar isso. Se tornou um pai, se tornou um amigo depois de Cristo, depois da minha esposa, o número 1 na minha vida, ou na nossa vida, né? Um homem abençoador. Então isso é possível, é possível. Então João expressa o seu relacionamento com seu irmão na fé, de amor e de confiança. Sabemos destas verdades, irmão, pela repetição da palavra amado aí na carta. Se você tiver com a carta aberta, você pode identificar o primeiro versículo que ele está escrevendo aí ao amado Gaio. Depois no versículo 2 e no versículo 5 ele vai repetir essa palavra amado. Tá? Isto é um tratamento, irmão, amigável. É um tratamento carinhoso, que só é dado a uma pessoa muito especial. Então Gaio é especial porque nele habitava o amor de Deus. O amor de Deus habitava na vida de João e eles viviam esse amor. Ele tinha uma posição de responsabilidade, com certeza, de liderança de uma igreja local. João gozava de uma amizade com ele, de um conhecimento com ele, não é? E eles falavam um com o outro, escreviam um para o outro, né, pela distância que tinha. E o que nós podemos dizer aqui, que ele era também uma pessoa que derramava amor na vida de outros, como nós veremos na sequência. E esse é um dos motivos também de João amá-lo. O apóstolo faz essa declaração carinhosa, não é de se admirar, porque ele já ensinou que os cristãos são capazes de amar de verdade. João já tinha ensinado isso. Que nós cristãos somos capazes de amar de verdade. E ele nos afirma que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você pode conferir a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19. Ele ensinando a igreja, ele disse: nós somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Vemos que João não só usa o termo amado, mas ele amplia a ideia declarando: a quem eu amo na verdade. Isto pode significar o elemento em que o seu amor mútuo frutificava e crescia, não é, naquele relacionamento que eles tinham como irmãos, um relacionamento de confiança. É provável que Gaio fosse um filho na fé de João. Irmão, preste atenção, filho na fé porque ele tinha sido evangelizado, provavelmente discipulado por João. Tá? Quando a gente fala filho na fé, tem esse aspecto. Por que nós sabemos disso? Porque a própria carta identifica, né, dá aí essa ideia para nós. Lá no versículo 4 faz uma referência a isto, quando diz, quando João declara a sua alegria de ouvir que os seus filhos viviam de acordo com a verdade. E aí ele está incluindo a vida de Gaio. Tá? Então ele tinha alegria de ver os filhos na fé, né, que ele pregou, que ele discipulou, né, que estavam em uma determinada igreja servindo a Deus. E ele tinha alegria. Né? Então, além de Gaio ser um cristão digno de ser amado, né, porque essa é uma das primeiras características do seu perfil. Em segundo lugar, ele era um cristão de uma alma bem-sucedida. De uma alma bem-sucedida. Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, que eu vou fazer aqui uma reviravolta com as duas traduções que nós temos em mão. A NAA e a ARA anterior que nós tínhamos. Porque, irmão, a tradução mudou muito aí para ajudar você a ter um entendimento mais claro do texto. Tá? Então, o versículo 2 diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa é a tradução que nós usamos hoje, a NAA. Tá? A versão Almeida, revista e atualizada, traduz assim: amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Presta atenção, que a versão NAA, ela já traz para nós aí explicado o que é prosperidade. Então, para a gente não ir atrás da palavra, tá? Mas eu quero usar aqui a palavra prosperidade, por isso que eu estou usando também aqui a outra versão. Mas eu queria que você visse também que aparece na versão anterior a palavra voto, que no original significa orar a Deus. Isso é muito importante, o que eu estou trazendo aqui para você. A palavra voto, no grego, no original, pode se referir a orar a Deus. Por isso que a versão NAA, a nova versão aí, já traduz como a oração a Deus. Tá? Então, se você um dia tiver aí o privilégio de ler alguns comentários sobre a terceira carta de João, alguns vão dizer que não é uma oração, é apenas uma saudação. Outros vão dizer, não, ele está orando. Tá? Então, a versão NAA traz uma tradução muito boa aí, porque ela já coloca a palavra voto na versão anterior como uma oração a Deus. Deu para vocês entenderem? Tá? Então, a palavra voto, então, significa orar a Deus, ou desejar orar, né? Pedir por, e assim sucessivamente. Então, temos, irmãos, uma oração de João a Deus, desejando que tudo corra bem com a vida de Gaio. É uma saudação e, ao mesmo tempo, uma oração. Tá? Veja que a tradução NAA elimina a palavra prosperidade para ajudar, né? Aí trazer já essa palavra explicada aí, como a gente leu, né? O significado da palavra. Aqui no decorrer, então, eu farei uso da palavra prosperidade. Tá? João ora a Deus, desejando prosperidade para o seu amigo e irmão Gaio. E em seguida, ele acrescenta, e que esteja com boa saúde. Também ele está orando pela saúde de Gaio. Pode ser que ele tivesse alguma enfermidade? Pode ser que sim. Nós não temos aí algo a mais sobre isso. Tá? Então ele pede prosperidade e ele pede saúde. São dois pedidos feitos aí. Ao lermos o final do versículo, João deseja que a sua oração seja respondida conforme já é próspera a alma de Gaio. Presta atenção, ele está orando a Deus, ele está pedindo a Deus e agora ele quer que o seu pedido seja respondido, não é? Conforme já é próspera a alma de Gaio. Isso está bem claro no versículo. Desse modo, meus queridos irmãos, João afirma que Gaio tinha uma alma próspera. Ele tinha já uma alma bem-sucedida. Isso aqui está falando da vida espiritual. Da vida que esse homem tinha com Deus. Ele tinha uma alma rica. Ele tinha uma alma fértil. Ele tinha uma alma frutífera. Esse irmão era um irmão exemplar para a vida de outros. Um crente com saúde espiritual, uma vida espiritual crescente, boa. Creio que por essa razão, João deseja na sua saudação o seu bem. Que ele prospere, que ele continue aí sendo cuidado por Deus. Agora, meus irmãos, o que João pede a Deus é prosperidade aqui em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Todo crente, todo ser humano precisa das bênçãos de Deus. João, ele aprendera com seu mestre Jesus, o nosso Senhor, o nosso supremo pastor, a se preocupar tanto com os cuidados da alma, como com os cuidados do corpo. Jesus, ele perdoava os pecados, ele dizia, a tua fé te salvou, mas ele também se interessava pelo corpo físico das pessoas, ele dava alimento, ele dava água, ele dava o pão. Ele se preocupava com o estado psicológico das pessoas. Quantos discursos de Jesus foi relacionado a não se preocupar, porque Deus cuida.
E cuida, amém, irmãos? Deus cuida. E nós precisamos orar também nesse sentido. Então veja que João pede em sua oração prosperidade e saúde. A palavra saúde, meus irmãos, significa vigor. Ao mesmo tempo, saúde ou bem-estar. O desejo aqui é que tanto a saúde do corpo e também da alma fosse bem sucedida. Então não existe nenhuma proibição na Bíblia para não orarmos pedindo prosperidade e saúde para os nossos irmãos. Não há. O que nós não podemos é cair na mentira da teologia da prosperidade, que declara que o cristão não pode ser pobre e nem ficar doente. Essa mentira nós não podemos cair. Porque crente, materialmente falando, pode ser pobre sim. Crente fica doente sim. Deus também cura, amém? Querendo ele cura. Usa os meios, usa os médicos, usa os remédios. É a graça comum de Deus dando sabedoria. Não é? Deus usa o ímpio para tratar de nós, para nos abençoar. Deus é Deus que reina sobre todas as coisas. Você crendo ou não, Deus é assim. Louvado seja o nosso Deus. Tá? Agora, Deus também, além de nos abençoar com as bênçãos espirituais que não tem preço, não há riqueza maior do que essa, Deus também dá bens materiais, Deus supre as nossas necessidades. E isso não quer dizer que você tem que ser rico. Próspero não quer dizer ter muita riqueza ou ter riquezas. É ter o sustento na tua casa, o vestir, o calçado. Você é próspero? É hora da gente ouvir um amém, né? Ninguém é próspero aqui? Amém? Lá em casa tem prosperidade, olhando por esse lado, que Deus tem suprido a nossa necessidade. Então, meus irmãos, o que as Escrituras Sagradas nos ensinam através do apóstolo Paulo é que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você pode conferir lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Uma vida de piedade é uma vida com Deus, é uma vida satisfeita em Deus. Quando você vive uma vida espiritual, quando você deseja ter comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através da prática das boas obras, né? Então ele está dizendo aqui que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Todavia, Paulo ainda diz que aqueles que desejam ficar ricos caem em tentação e cilada. Por isso que é muito perigoso quando você ora a Deus pedindo riquezas. A gente deve pedir para que Deus nos supra as nossas necessidades. Né? E isso é prosperidade. Louvado seja Deus. Então nós podemos orar pedindo prosperidade, porém entendendo que a prosperidade não é somente riqueza de bens materiais, mas sim de saúde. Por isso que está aí a palavra saúde, não é? Que é o bem-estar emocional e também aqui saúde no bem-estar espiritual. Irmão, nós somos um ser humano complexo. Nós precisamos estar bem fisicamente, nós precisamos estar bem emocionalmente, né, presbítero André? E nós precisamos estar bem espiritualmente. E nós dependemos de Deus para todas essas fases. E Deus é bom, que Deus tem nos sustentado com graça e usado os meios que Ele deixou. Então, quando João ora pedindo prosperidade para Gaio, pode estar incluindo aqui também o seu trabalho, não é? A sua vida pública, a sua vida social, porque ele era um servo de Deus, ele era um líder de igreja, não é? Para que ele pudesse prosperar nesses sentidos, como também um suprimento para as suas necessidades. E que essa prosperidade pudesse corresponder com a condição da sua alma, porque a sua alma já era rica, a sua alma espiritualmente era de um homem preparado. Ele tinha uma alma próspera, abundante. E Paulo, escrevendo lá em uma das suas cartas, ele diz que a nossa vida cristã tem que ser abundante. Então, Gaio era um cristão digno de ser amado, era um cristão de alma bem-sucedida. E em terceiro e último lugar, que nessa noite, ele era um cristão que andava na verdade. Então, João faz por onde deixar isso muito claro nos versículos 3 e 4. Se você puder acompanhar. Pois fiquei
muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Nós já aprendemos que a verdade é a Bíblia, a verdade é revelada. Jesus Cristo é a verdade, não é? Que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade, ou seja, você vive de acordo com as Escrituras. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, veja bem que ele inclui aqui Gaio, junto com outros filhos na fé. Então, aqui está o segredo, irmãos, da alma bem-sucedida. Vocês concordam comigo? O segredo da alma bem-sucedida é andar na verdade. Você tem andado na verdade? Presta atenção, irmãos. Você tem andado na verdade ou você tem andado na verdade que os outros acham que é verdade? Nós estamos pregando aqui, dando a aula de manhã na escola dominical sobre a sã doutrina. Nós estamos aí estudando as 9 marcas da igreja. Nossos 2 presbíteros, Jean e Rafael, já falaram sobre o evangelho, sobre a evangelização. Agora eu estou falando sobre sã doutrina. Sã doutrina não é achismo. Não é o que você acha ou o que os outros acham. Está cheio de pastor em público aí, pastores, apóstolos, arcanjo, pregando uma verdade que parte dele. Deus me revelou, Deus me falou, mas está onde? Nas Escrituras. João está falando da verdade que já estava escrita. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele falou daquilo que já estava escrito. Ele não tinha toda a Bíblia na mão como nós temos hoje, mas tinha os escritos, tinha o Pentateuco, tinha os livros proféticos. Os apóstolos vão falar daquilo que já estava escrito e da vida de Jesus. Eles escrevem sobre a vida de Jesus, desenvolvem a teologia a partir do Antigo Testamento e a partir da vida de Cristo para a vida da igreja. Nós não precisamos de outro evangelho. Nós precisamos do que está revelado na Bíblia. Então, quando João está dizendo que esse irmão Gaio estava andando na verdade, é porque ele não saía da linha das Sagradas Escrituras. Oh, glória a Deus. Podemos acabar, né? Está um pouquinho mais aí. Esse irmão, ele andava de acordo com os valores do reino de Cristo. Andar na verdade é andar de acordo com os valores de Cristo. Agora veja, irmãos, que quem testemunha que Gaio anda na verdade são os irmãos da fé que convivem com ele. Quem conhece você é as pessoas que convivem com você. São as pessoas do teu cotidiano, lá do teu trabalho, lá da escola que você vai, ou da igreja que você congrega. São esses irmãos que estão testemunhando, testemunhário, e não foi só uma vez para o apóstolo João, sobre a vida desse homem. Que esse homem andava na verdade. Ser fiel à verdade é andar na verdade, é viver de acordo com a verdade, é comportar-se de forma obediente a Deus e a sua palavra, é ser moldado em todas as áreas da vida pela palavra. Só que para ser moldado pela palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso todo dia ler a palavra, eu preciso procurar entender o que a palavra está me informando, o que ela está me dizendo. Gaio era um servo de Deus que professava a sua fé na prática e era vista pelos demais. Credo e conduta, irmãos. Credo e conduta. Falava, mas vivia. Pregava, mas vivia. Mas eu creio também que a fé desse homem também era demonstrada pelas suas obras. Porque esse é o ponto que nós vamos falar domingo que vem. Mas está aí no texto. Pelas suas obras, pelo que ele fazia. Ao ponto do apóstolo João declarar que esse era o motivo da sua maior alegria, ver os seus filhos viverem de acordo com a verdade. Ele estava vivendo de acordo com tudo que estava na Bíblia, na palavra de Deus. Agora presta atenção. Embora João ore a Deus pedindo prosperidade e saúde para Gaio,
a sua alegria não era ver os seus filhos se enriquecerem materialmente, mas vê-los andando na verdade. O que Deus quer de nós é que nós andemos na verdade. Eu quero concluir tentando fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, preste atenção nas perguntas. Tudo o que aprendemos até aqui nos faz perguntar nessa noite, como vai a nossa vida espiritual? Como vai a tua vida espiritual? Só você pode fazer essa análise. Você tem cuidado da sua alma? Cuidado, porque a nossa alma não é só o espiritual, o psicológico tem que ser cuidado também. Nossas emoções têm que ser tratadas. E à luz da palavra de Deus. Tá? Eu tenho louvado a Deus pela vida da minha esposa, que se formou em psicologia, porque nós já precisamos tratar com um psicólogo, e passar um psicólogo cristão é uma luta danada. E o psicólogo cristão ele tem que trabalhar dentro da cosmovisão, da palavra de Deus. Não é fácil não, mas você ora por ela aí, tá? Aí me dá muito trabalho em casa, vocês sabem disso, né? Para ajudar na área teológica, bíblica. E nós precisamos na igreja ter esse acesso, né? Para que todos os profissionais cristãos possam ser instrumento de Deus na sua profissão. Mas, meus irmãos, então, você tem cuidado da sua alma? Como podemos ter uma vida espiritual abundante? Próspera. Eu quero dizer para você que, primeiramente, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso demais, porque Ele sabia que nós somos pequenos e fracos, totalmente dependentes dEle. Então, quando Ele esteve aqui, Ele já orou ao Pai. Lá em João 17, Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou para que o Pai nos santificasse na palavra. Na palavra. Hoje nós temos a Bíblia toda escrita, toda prontinha, né? Traduzida, traduções melhores. Você tem Bíblia de todo jeito, que eu quero falar, capa, não é? Letras maiores, menores, deve ser carregar no bolso. Traduções boas para que você possa compreender. Não é? A palavra de Deus, irmãos, é a verdade, como nós já afirmamos. Só que você precisa ler a palavra. Você tem lido a Bíblia? Cuidado com o celular. Só que o celular é uma bênção, se você souber usar ele. Eu, ultimamente, as minhas leituras bíblicas, a maioria tem sido no celular. Como eu gosto de ler a Bíblia no celular. Não gasta energia, você só gasta no celular. Não precisa ligar a lâmpada, nada. Gaste tempo lendo a Bíblia. Só que você tem que ler e amá-la. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente ama algo, a gente cuida, a gente preserva, a gente conhece. Eu gosto muito de uma ilustração que me deram quando eu fui casar, que a esposa é um presente de Deus, mas a gente tem que desembrulhar. Você não pega um presente e guarda lá ele. Não, você tem que desembrulhar o presente. Você tem que ver o presente. A palavra de Deus, todo dia você tem que abrir ela. Você tem que ler, tá? Você tem que ler. Se você deixar ela aberta, lá ela vai encher de mofo, de aranha. Cheia de poeira. Você precisa ler, né? Então, irmãos, ainda você precisa praticá-la. Você precisa aplicar ela na sua vida diária, na prática da sua vida cotidiana. E aí o Pai, através do Espírito Santo, nos santificará. Amém? Jesus orou. Se você ler a palavra, se você buscar a palavra, o Espírito Santo vai fazer essa aplicação. O apóstolo Paulo orientou ao jovem Timóteo a alimentar os irmãos com as palavras da fé e da boa doutrina. A boa doutrina é aquela que provém da palavra, da Bíblia, lá em 1 Timóteo 4,6. E ainda, também, ele orientou a prática das boas obras. E esse versículo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tanto Paulo recomendou a Timóteo, como ele vai recomendar lá em Efésios. A viver na prática das boas obras.
isso tem a ver com vida cristã, isso tem a ver com vida espiritual abundante. Você vai viver para as boas obras, porque Deus preparou, você vai fazer o bem, você vai anunciar o evangelho, você vai cuidar de pessoas. Tiago também orientou a não nos desviar, a nos desviar das contaminações do mundo. Lembrando que esse Tiago que escreve a epístola é o meu irmão de Jesus. Então ele nos orienta a passar por longe, a se desviar das contaminações do mundo. E são muitas, meus irmãos. São muitas. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Pastor, não é fácil, não é? Não é fácil para mim, não é fácil para você. É uma luta diária. E nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo nos faça vencer. Irmãos e irmãs, são estas orientações que, se nós praticarmos, nós vamos frutificar na vida espiritual, como Gaio frutificou. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu não terminei não, abra sua Bíblia aí. Só num versículo, quero deixar para você. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Guarda esse versículo aí. Eu vou ler aqui, mas você guarde. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. A outra versão diz até ser dia perfeito. Você foi escolhido por Deus. Jesus Cristo, o justo, pagou por você, pelos seus pecados. Você agora é um justo na terra, justificado diante de Deus. E você tem que viver uma vida de justo, mas essa vida vai brilhar cada dia, até ser dia perfeito. Até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Esse é o desejo que eu tenho para o meu coração, mas para o seu coração também. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Concluindo, recebendo a bênção e depois tem alguns avisos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão grande é o Senhor em todos os céus, em toda a terra. Não há Deus como o Senhor, não há Deus maior do que o Senhor. Tu é o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. E no nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra revelada, escrita. Que mesmo escrita pelo apóstolo João a um irmão na fé, mas ele mostra as qualidades, as características desse irmão que pode nos abençoar e desejar ser como esse irmão. Oh Deus, nos ajude, Pai, para que nós venhamos a crescer espiritualmente, a ter uma alma próspera e que nós possamos contaminar outros com a verdade, com a palavra, vivendo na verdade. Pai, abençoa a Tua igreja e que essa semana, Senhor, o Senhor não nos deixe só. Sabemos que o Senhor não deixa, mas fica conosco, nos guarda, nos proteja, nos livre de nós mesmos, nos livre desse mundo, nos livre das contaminações dele, nos livre das garras de Satanás, das tentações. Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Deus, para viver a vida cristã. Nós entramos aqui para adorar, mas nós saímos para servir. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo reine e repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Só cante o amém quando você concordar com o que foi pregado, né? Que foi lido aqui e cantado.